Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu amo este canal meu do YouTube. E hoje a gente vai fazer um teste. Eu vou gravar 2 vídeos de vez. Então você tá vendo esse vídeo na quinta-feira. Não tem erro. A gente vai soltar na quinta-feira. Não tem como atrasar isso daqui. E a gente vai soltar outro no domingo, tá? Então você tá experimentando isso com a gente. E o que eu quero falar com você? Eu vou agora pra minha faculdade e eu quero falar sobre tempo perdido. Quem aí na vida já sentiu que viveu coisas assim completamente aleatórias, que não tinham nenhuma coerência com o que elas de fato queriam, só que elas descobriram isso só depois, sabe assim? Aí você fala assim, nossa, isso daí foi um tempo perdido. Essa fase da minha vida não serviu pra nada. Eu queria que você lembrasse agora desse momento da sua vida. Todo mundo tem isso. Pensa aí, há 5 anos atrás, o que você estava fazendo, 4 anos atrás, e você estava refletindo que você estava completamente perdendo o tempo da sua vida, jogando em coisa que não fazia nenhum sentido. Eu quero que você lembre disso agora, que a gente vai conversar com o seu eu do passado. Mas não, você não tem vergonha, não? Às vezes aparecer descabelado, não. Você vai conversar agora com o seu eu do passado e a gente vai trocar essa ideia. O que eu quero que você entenda? Tempo perdido, ele só existe para as pessoas que elas não sabem o que elas querem. A pessoa que tem noção do que quer, qualquer coisa que ela fez no passado tem como ela pegar de ferramenta para chegar mais rápido no lugar que ela quer. Então tudo vira um histórico bem manuseado. Então tudo que eu tenho do passado que não fazia sentido pra época, ou que eu tava simplesmente me sentindo perdido mesmo, mas agora que eu já tenho um objetivo, eu consigo pegar aquilo do passado e usar ao meu favor. Então isso eu gostaria que você entendesse. O que o seu passado significa? No seu passado, você não era a mesma pessoa de agora. No seu passado, você era uma pessoa que vivia em um contexto diferente, sobrevivia a coisas diferentes. Você era uma pessoa completamente diferente. Você pensava, sua linha de raciocínio era diferente. As pessoas com as quais você se relacionavam eram diferentes. Suas referências, provavelmente, em sua maioria, eram diferentes. Então, o que é um passado? É um lugar na sua cabeça e ele não tá lá mais palpável, você não pode ir lá e mudar nada, mas ele é um lugar que você pode, no seu sonho, no seu imaginário, voltar e pegar algumas dicas, pegar algumas coisas que deram certo, coisas que deram errado. Isso aqui eu replico, isso daqui eu não replico. Você lembra quando eu era aquela pessoa e aquele tipo de gente falava aquele tipo de coisa comigo? O que isso significava? Você lembra quando eu tinha acesso àquelas coisas que hoje eu não tenho mais, que eu tô em outro contexto? O que aquilo ali significava para aquela época que hoje eu posso pegar como conselho, que hoje eu posso pegar como aprendizado? Eu faço direto com a Manuzinha de 15 anos, 13 anos, 12 anos. Sempre dou uma olhada e falo assim, cara, você percebe que hoje, em outro lugar da vida que eu tô, as coisas mudam, o contexto muda, a forma com a qual eu interajo com o ambiente e o ambiente interage comigo muda. Por que isso acontece? O que isso me ensina sobre as pessoas? O que isso me ensina sobre a sociedade? O que isso me ensina sobre os contextos? Por que naquela época eu reagia àquele tipo de coisa? Por que eu me sentia burra naquela área? Por que eu não me desenvolvia bem nessa área? Por que eu era ruim nisso? Pode perguntar, por que você era ruim nisso? Aí você vai entender. Uai, se eu for olhar os padrões de agora e a forma como eu me relaciono com esse tipo de assunto, esse tipo de matéria, por exemplo, sei lá, uma matéria que você era ruim, uma matéria que eu era ruim naquela época, e a matéria que eu posso hoje ser boa nessa matéria, por que isso acontece? Podem ter vários fatores. A forma com a qual você se relaciona com esse tipo de coisa, o quanto que você se sente mais capaz, ou quanto que você entende que você não precisa ter os mesmos tipos de limitações que você tinha quando você tinha 12 anos de idade, ou 15 anos de idade, ou pra quem tá com 40, 50, quando você tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade. Entende? Você não precisa ter os mesmos tipos de limitações. Então, o que eu quero que você entenda? A pessoa que ela sabe o que ela quer, a pessoa, presta atenção nisso daqui, que eu vou explicar isso aqui pra você, que eu quero que faça sentido. Só a pessoa que sabe o que ela quer, ela não perde tempo. Presta atenção. Não. Tudo que ela viu no passado como tempo perdido naquela época não é mais perda de tempo. Ela não enxerga como perda de tempo. Então, vou te dar um exemplo pra você entender de forma clara. Mas não tô entendendo. Presta atenção. Dos meus 15 aos meus 18 anos foi perda de tempo. Meu Deus, o que eu tava fazendo? Onde é que tava minha cabeça naquela época? Não. Se você acha que seus 15 a seus 18 anos foi perda de tempo, se no seu ano 19 de vida você achou um propósito válido pra sua vida, você já consegue colocar significado pro seu tempo que você achou que tava perdido dos seus 15 a 18. Então, foda-se se você achou o seu propósito de vida aos 40 anos e você achou que até seus 39 anos você viveu ao léu. Se você achou seu propósito de vida, se você se conectou com você mesmo, se você entendeu o que você quer, se você visualizou o que você quer que a sua vida seja aos 40, você chega então à conclusão que o que você viveu dos seus 0 a 39 anos não foram perda de tempo. Agora passa a ter lógica. Vê se vocês entendem isso daqui. Eu achei meu propósito de vida em T. Tempo de hoje. Tudo que eu vivi até T-1, tempo de ontem, tudo que eu vivi até ontem, foi em vão? Não! Porque hoje eu achei meu propósito. Presta atenção. E aí eu consigo colocar significado, consigo colocar lógica, tudo agora, tudo que eu vivi tem lógica, tem conexão com o que eu quero. Tudo que eu vivi até T-1. Tudo que eu vivi até meus 39 anos, caso eu tenha achado seu propósito aos 40. Tudo que eu vivi até meus 29 anos, caso eu tenha achado meu propósito com 29. Tudo que eu vivi até meus 21, caso eu tenha achado meu propósito com 21 anos. Tudo que eu vivi até aqui
Tem lógica. Que agora eu achei as coisas. É sério. Você, depois que tudo tem, depois que você acha sua intenção de vida, depois que você acha pra onde sua vida quer ir, tudo que aconteceu passa a ter sentido. Você consegue olhar pra aquela época e falar assim, bom, pelo menos eu passei por aquilo ali e eu aprendi isso, isso, isso. Lembra quando eu me relacionava com aquelas pessoas? Com aquelas pessoas que ou eram chefes, ou subordinados, ou amigos, colegas ali de trabalho. Ou lembra aquela galera que eu passei aquilo ali na faculdade com eles? Nossa, ainda bem, isso tem completamente conexão com o meu propósito de hoje, com minha intenção de vida de hoje. Então a pessoa achou o propósito dela, ela se encontrou com ela mesma e achou o propósito no ano 40 da vida. Achou em T. Vocês entendem isso que eu falo? Em T ou não? Vou explicar já o que é isso em T, T-1. Vocês já entenderam, né? T é tempo. T representa tempo. T-1 é tempo de hoje, mas menos um dia. Então, ou menos um ano, se for o caso. Então a gente fala menos um período específico. Ou pode ser ano, pode ser dia, pode ser mês, depende da que você estiver utilizando na equação. Então T é hoje, T-1 é hoje menos um período anterior. Menos um ano, menos um mês. T-2, menos 2 anos, ou menos 2 meses. Entendeu? T+1, período de hoje, mais um ano, mais um mês. Entendeu essa parte? Aqui com a titia Manu. Então, amores, o que eu quero que vocês entendam aqui? Não, titia é muito ruim, né? Não, pode chamar titia. Se você tiver até 18, 17, 15, você pode estar chamando titia. Agora, eu queria falar com vocês. Vocês entenderam essa parte, então, pra gente? Quero que vocês entendam isso. Se você achou seu propósito hoje, tem como colocar significado em tudo. Porque tudo agora pode ter coerência. Tudo que eu vivi antes me moldou pra ser o que eu sou. Mas não só de moldar, eu posso voltar naquele passado, na cabeça. Eu posso voltar na Manu de 12 anos? Não posso, ela já viveu. Mas eu posso voltar lá na minha cabeça, na Manu de 12 anos, e reviver alguns contextos e entender quais são as lições. Não tô falando de lição de coisa pra me martirizar, não. Tô falando de lição da vida, coisas boas que a vida me ensina ou ruins, coisas boas que a vida me ensina sobre o contexto ou coisas ruins, sobre pessoas, coisas boas ou ruins. Tem como eu voltar mentalmente naquele lugar. E aquilo é seu, uma caixa sua, que você pode resolver coisas do seu passado agora, pra facilitar você chegar nos lugares que agora você decidiu que gostaria de chegar. Então meu passado é um problema sério, meu passado é uma desgraça. Não sei nem se pode falar esse termo aqui no YouTube ou se ele buga a gente. Meu passado é uma merda. Não! Se você decidiu hoje qual é o seu propósito, seu passado pode só ser um ajudador seu. Dá pra mudar? Não. Mas dá pra usar a seu favor se você quiser. Foque mais no presente e mais nas coisas que você quer no futuro. Mas tem como, sim, voltar lá e usar as coisas a seu favor. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei nesse vídeo. Quem entendeu, comenta sim aqui embaixo. Entendi, Manu. Entendi, vírgula, Manu. Por quê? Depois eu vou dar uma olhada nesses comentários desse vídeo e quero saber se as pessoas entenderam. Ou se isso daqui tá muito abstrato. A lição aqui pra você que chegou até o final do vídeo é o seguinte: se você não tem ainda seus propósitos claros na sua cabeça, eu quero que você se pergunte a seguinte coisa: o que eu quero que minha vida seja? E aí descreva o que você quer que sua vida seja. O que eu quero que minha vida seja? Aí você descreve o que você quer que sua vida seja. Essa é a tarefa 1, ou no contexto que você tá utilizando, entendeu? E a tarefa 2 e última, tá? Depois disso você vai lembrar de coisas do passado que você achava que não tinha sentido e vai perceber como elas te dão macetes e pistas pra você chegar no seu eu de hoje e pra você conseguir alavancar e chegar mais perto desse seu eu do futuro que você acabou de mapear que você gostaria. Então faça essas duas tarefas. Qualquer coisa, pausa aí e vai fazer, tá bom? O que é que eu quero que minha vida seja? É a tarefa 1. Tarefa 2 é quais são essas coisas do passado que pareciam que não tinham significado e que eu posso agora dar significado. Ou que tinham significados contrários com relação aos lugares que eu quero chegar e agora eu posso ir lá no meu passado, na minha cabeça, imaginativamente, e voltar lá e dar novos significados para aqueles cenários, para aquelas cenas, para aquelas experiências e vivências. O que eu posso fazer? Então eu quero que você faça essas duas tarefas. Quero que você envie esse vídeo para mais pessoas. Você entendeu essa lógica, essa filosofia aqui de que não tem tempo perdido só para quem sabe o que quer? E pode ser que a pessoa descubra o que quer só depois. E mesmo assim, o de antes passa a ter sentido, mesmo se não tivesse antes. Eu queria que você entendesse isso. Sua vida faz sentido até o seu passado. Tem lógica depois do dia que você entende pra onde você quer ir, o que você quer fazer com sua vida. Quais que são os propósitos seus. Então, queria que você enviasse esse vídeo pra mais pessoas. Se a pessoa não entendeu, você vai lá e explica pra ela. Quero que você comente aqui embaixo isso aí que eu falei. Entendi, Manu, pra eu depois olhar esses comentários. Quero que você deixe o like. Ou comenta qualquer outra coisa. Não, essa é uma boa. Ou comenta, sei lá, comenta um emoji de... Não, comenta isso aí mesmo que eu vou saber. E aí você deixa o like, você se inscreve nesse canal. E eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal. Se você quiser andar colado comigo, junto, sentar na minha cadeira aqui da minha vida, do meu lado, pra gente trocar ideia e você ser membro do meu clube, você pode entrar. Vai entrar no PMA Club e seu cérebro vai explodir depois ali. Quem quer pegar na minha mão aqui, a gente ir pra uma nova área, uma nova fase. Bora. Beijo, se inscreve nesse canal, envia o vídeo pra geral, entra no clube e tchau.